Ó, tem um videozinho aqui que eu quero assistir aqui com vocês, que é um vídeo que apareceu pra mim nos recomendados, que é da Bia Chinin. E nesse vídeo, o que que ela acaba comentando? O título do vídeo dela é o seguinte: eu odeio ser youtuber tendo autismo e TDAH. Vou deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho autismo, então eu não vou falar nada sobre a experiência de autismo, beleza? Mas eu posso contar aqui como eu lido com TDAH sendo criador de conteúdo. Porque eu faço lives também e às vezes na live é foda, na live não tem muito o que fazer. Mas para vídeo aí eu também vou contar um pouquinho dos bastidores do Luquita. Bastidores, alegria! Também já vi esse vídeo. Deixei pra ver em live porque acho que eu tenho coisa pra comentar. Então é isso. Se auto-assistindo, mas não é nem eu. Opa. Melhor do que transformar o meu sofrimento em conteúdo. Alegria. Nossa, o áudio tá um pouco alto pra mim. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vez ou outra eu recebo comentários de pessoas perguntando por que eu não posto com tanta frequência. E Sim. Tá. aqui vai a minha resposta. É porque eu sou mentalmente capaz? Por causa de umas paradas que atormentam a minha vida todos os dias, chamadas autismo e TDAH. Oi, meu nome é Bia. E vez ou outra eu vejo pessoas com essas condições comentando sobre as suas dificuldades do dia a dia, mas eu nunca vi alguém se aprofundar nesse assunto em relação a ser criador de conteúdo. Então hoje eu tô aqui pra fazer isso. Eu acho que um bom ponto de partida é dizer que eu comecei a ser youtuber pra fazer conteúdo dos meus hiperfocos, algo que toda pessoa com autismo e TDAH tem. Eu comecei no YouTube com um canal de Minecraft porque eu era hiperfocada em youtubers de Minecraft. Depois comecei a fazer animações porque eu era hiperfocada em animation meme. Depois eu fiz um canal de gacha porque eu era hiperfocada em gacha life. A grande questão é que na parte do hiperfoco, a pessoa ela só vê coisas sobre aquilo e só fala sobre aquilo por um tempo, né? Por isso que tem a piadinha, a pessoa tem hiperfoco em Sonic, a pessoa tem hiperfoco em Pokémon, em MLP, enfim, essas coisas. Mas é uma forma de falar, a pessoa fica por um tempo só consumindo sobre aquilo. Só sobre aquilo. Não consome sobre outras coisas. Às vezes vai ter umas épocas que você só quer consumir sobre aquilo, sim, mas também vai ter épocas que não, né? Às vezes algum tema específico, às vezes algum personagem específico, acontece de vez em quando, né? Então é. Porque assim, só que ter hiperfoco não é lá uma coisa tão boa. Porque assim, pessoal, por exemplo, quando a gente fala de hiperfoco, o que uma pessoa que não tem nenhum tipo de neurodivergência pensa? Pô, a pessoa fica muito focada, ela consegue ser super produtiva, ela consegue ser, nossa, ter neurodivergência quase que um superpoder, tá ligado? Sendo que não é. Você pode estar hiperfocado, mas você pode estar hiperfocado em Sonic, mas você precisa trabalhar, você precisa, sabe, ser um adulto funcional, e não tem como, né? E você precisa acabar se esforçando 2 vezes ou até mais para conseguir fazer as tarefas, e fazer as tarefas ainda assim bem, né? Dentro do possível. No começo ela era de gacha life. Ó céus, imagina ter hiperfoco sobre, sei lá, poeira e pó no geral. Aí a criança. Calma lá, calma lá, calma lá. Ah, é, a Jada tem TDAH. Sim, é uma merda. Então veio a Bia Chinin porque eu era hiperfocada no jogo Project Sekai e Vocaloid. E esses eram os meus conteúdos principais no início. Mas eventualmente o canal foi virando sobre tudo que eu acho interessante de contar, ou que já foi um hiperfoco meu em algum momento da vida. Tipo, eu já tive hiperfoco no mundo Torajo, My Little Pony, Danbue Shudai, eu tô tendo até agora com Shikawa e por aí vai. E só isso já pode ser considerado um problema, porque vários dos meus hiperfocos têm nichos muito diferentes. Pro YouTube isso é ruim. Porque assim, por mais que o criador de conteúdo ele queira falar sobre outras coisas no canal dele, isso fode o canal, se você faz isso. Se você fica trocando de conteúdo toda hora, né? Eu não vou entrar muito nessa parte, porque eu sei que essa parte é chata, e também não é interessante pra quem tá acompanhando, mas tenha ciência disso. Então, por exemplo, sei lá, hoje, um exemplo, a Bichinin hoje ela tá interagindo muito mais com o mundo Torajo. Só que aí chega, sei lá, daqui a 3 meses ela tá querendo saber sobre outra coisa. Sei lá, algum desenho que ela viu, algum anime que ela viu. E aí ela quer falar disso no canal dela. Pronto, fudeu. O YouTube... Enfim, o YouTube é foda. E eu tenho
fazer as pessoas se interessarem por eles pra conseguir fazer o canal dar certo, né? Daí isso exige que eu pense muito bem no jeito de estruturar meus roteiros pra sempre colocar a coisa mais interessante nos primeiros segundos do vídeo e explicar de um jeito fácil de entender pra prender a atenção de qualquer público. Isso na verdade é algo bem comum de youtubers fazerem. A gente tenta fazer um storytelling bem estruturado pra fisgar vocês e fazer vocês se interessarem na narrativa e continuarem assistindo até o fim. O grande problema é que isso exige concentração e atenção. E o TDAH é o transtorno do Ah, Leguinha! É uma merda. Eu vou contar aqui como é que é nos meus casos. Olha, no meu caso, eu tenho a bênção de ter o canal Retrotech no momento, né? Até o momento. Porque nunca se sabe dia de amanhã. Por quê? No Retrotech, como não são conteúdos que são tipo treta de internet ou notícias de forma geral, não tem por que eu lançar o mais rápido possível, porque é um conteúdo que dá para ser consumido daqui, sei lá, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? São conteúdos que levam a mais tempo para consumir. Então, até aí, beleza, eu não preciso ter uma... Tá porra. O gato aqui deu um tranco no telhado. São conteúdos que, enfim, conteúdos evergreen, como falam. E aí eu não preciso ter tanta pressa para produzir, porque tem dias, e olha que eu tomo remédio, né, tô acompanhando psicóloga, psiquiatra, tudo certinho, mas ainda assim, tem dias que é foda, cara. Tem dias que eu não consigo me concentrar para fazer roteiro, eu não consigo me concentrar para nada. E nesse dia, cara, quando eu tô nesses dias, eu nem tento, Por sorte, eu sempre, desde o começo do Retrotech, eu sempre trabalhei com vídeos de esteira. Ou vídeos de esteira não, vídeos de gaveta. O que são vídeos de gaveta? São vídeos que já estão prontos ali, porque se der algum imprevisto, sei lá, eu fico doente, alguma coisa acontece, solta o vídeo ali e já era, né? Então, ou seja, já tenho já alguns vídeos prontos para se caso der algum ruim, aí sim, tá lá, tá pronto, só pegar e postar. Ponto. Isso daí é a melhor coisa que eu faço. Porque tem semana que eu não tô produtivo, tem semana que eu não consigo render, tem semana... Gente, em live mesmo, tem semana que eu não consigo manter um assunto. Eu vou falando sobre uma coisa, vou puxando outra, e o foco vai pra casa do caralho. Né? Então, assim... E olha que tem gente que acaba sofrendo ainda até mais do que eu, né? Nesse caso, tem gente que... Assim... Eu já fiquei sabendo de casos de gente que toma Ritalina 3, 4 vezes por dia. Não sei se é verdade, né? Eu só tomo uma vez. E ainda assim eu já fico meio... Né? Fico meio... Enfim... sonolento, mas tem gente que toma mais e ainda assim não dá efeito, ainda assim a cabeça da pessoa fica uma bagunça. Porque pra quem não tem TDAH, como é que funciona a mente de um TDAH? Eu vou falar do meu caso. Tem momentos que a minha mente parece uma sala de aula daquelas bagunças, a pior turma da escola. Porque assim, só que imagina que cada aluno está gritando uma coisa completamente desconexa uma do outro. Então, por exemplo, um aluno, ele tá gritando a música do Haaland. Agora, a outra aluna tá gritando, sei lá, a música dos ingredientes do McDonald's, do McLanche Feliz. Aí tem outro aluno que tá cantando a música da Mônica. É mais ou menos isso. São várias coisas desconexas. E quando isso acaba acontecendo, não tem como a gente controlar. E o momento que eu mais sofro com isso não é de dia, é de noite. Às vezes eu vou dormir, mas a minha mente tá uma bagunça, minha mente tá muito agitada. Ah, mas Luquita, mas você toma remédio, você segue tudo certinho. Mas infelizmente tem vezes que é foda. E aí eu não durmo direito e não produzo no outro dia. É uma merda ter TDAH. Fora que também que como às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu tô falando alguma coisa, eu fecho o olho pra me concentrar no que eu tô falando. Porque se eu acabar me desconcentrando e acabar esquecendo o que eu tô falando, fudeu. Perdi minha... Quantas vezes eu já não perdi a linha de raciocínio? Às vezes eu tô falando de olho fechado, porque o PNGTuber não mostra, né? Mas eu tô falando de olho fechado e vocês nem sabem. Que é só pra manter a linha de raciocínio. Eu tô evitando qualquer conteúdo de Project Isekai, porque eu sei que eu vou gostar muito de entrar na comunidade pra ver os podres. Todo youtuber deveria ter um público igual ao do Skinwalker, aí todos seriam felizes porque sempre teria algo novo. Caralhinhos voadores. Eu amo a figurinha do hamster triste, concentração pro TDAH, isso existe? A benção abençoada. E vai ter uma Chox cantando música do Globo Rural. Sim. TDAH é literalmente produtividade 2, só que mentalmente.
Você fala de olho fechado e gesticulando. Sim, sim. Eu preciso falar me gesticulando. Eu sei lá, acho que eu sou descendente de italiano, porque italiano que fala mexendo as mãozinhas. Déficit de atenção. Então eu acabo me distraindo e atrasando nos roteiros mais do que o normal, e eu preciso fazer um esforço maior no cérebro para manter o foco. E sendo uma pessoa autista, eu tenho hipersensibilidade sensorial, o que gasta da minha energia mental, e o meu cérebro naturalmente processa muito mais detalhes do que o normal. Então, sobre a parte do autismo eu não vou falar nada, porque, bom, eu não sou autista, então, né? Então, sobre essa parte aí, tudo que a Bia Chinin falar, eu vou assinar embaixo. Né? Não tem como. Um italiano mudo, talvez, aí você usaria língua de sinais. Porra, Chogs. Então, tipo, puta que pariu. Eu teria que pensar muito pra fazer um roteiro bom e eu preciso fazer pausas muito frequentes pra não passar mal da cabeça. Mas, sinceramente, eu nem acho mais isso grande coisa comparado ao sofrimento que eu tenho pra gravar os áudios dos vídeos. Nós autistas temos uma dificuldade maior na comunicação. E no meu caso, o meu maior problema é na expressão e no tom de fala. Eu naturalmente tenho dificuldade pra conseguir agir como uma pessoa, entre aspas, normal. Nesses casos, geralmente os autistas fazem algo muitas vezes de forma involuntária, chamado de masking, que é imitar os trejeitos do que as pessoas considerariam normal pra mascarar as nossas dificuldades sociais. E isso é o que eu tento fazer pra conseguir me expressar direito nos vídeos. Então, constantemente eu tenho que regravar falas até ficar legal, porque ou eu falei num tom esquisito, ou eu acabei gaguejando, ou eu travei no meio, ou às vezes o áudio... A Su disse o seguinte, no meu caso, no meu TDAH, eu odeio decorar, pois na época de escola eu tava num projeto que eu nem lembro, e eu tive que me esforçar pra cacete pra decorar, e acabo me esquecendo. Nossa, eu também odeio decorar as coisas, puta que pariu. Eu sempre fui um aluno que fui mal, que eu sempre ia mal em prova. Porque prova não serve pra medir seu conhecimento, ela serve pra medir se você consegue decorar as coisas. E, gente, pra quem tem TDAH é uma desgraça. Por isso que eu odeio fazer provas de matéria de humano. Por isso que eu gosto de fazer provas de coisas de exatas, tipo matemática, física, química, essas coisas. Por quê? Porque são fórmulas. É menos informação para decorar. É menos informação. E fora que também eu posso ficar fazendo repetitivamente as continhas. Então, né? Eu me dava melhor com exatas. Agora, a prova de humanas, você tinha que decorar um puta de um texto, ou às vezes páginas e páginas e páginas de coisa e cai uma pergunta muito específica envolvendo data, puta que pariu, eu queria morrer quando isso acontecia. Odeio, por isso que eu odeio aula de humanas também, eu só me fodo. Autismo, TDAH, ansiedade, depressão, ser youtuber, ser streamer, síndrome do pânico e muito mais. Alegria! Por isso que TDAH é uma merda. Sim, TDAH é uma merda, gente, porque, assim... Às vezes eu tenho a sensação que eu sou um completo disfuncional por causa do TDAH. Vocês também às vezes ficam sentindo que tá sentindo tudo? Tipo, você sente o tecido da roupa, coceira em todo lugar, você sente seus dedos do pé tocando, sente seu cabelo contra o travesseiro, lençol, tipo assim, tudo te incomoda? Eu não. Eu não me sinto assim. Eu não sei se mais alguém sente, mas eu não. Eu não sinto que tenha alguma neurodivergência, mas teria que procurar pra saber. Não, calma lá. O processo pra descobrir se você tem uma neurodivergência envolve muita consulta. Muita consulta. Não é assim, tipo, nossa, eu fui lá, dei um salve na psicóloga, a psicóloga viu que eu não prestei atenção no que ela falou, pronto, você tem TDAH. Não é assim que a banda toca. Mas é muita consulta que você tem que ir, você tem que passar de médico, pipipi, popopó, né? E o médico tem que te avaliar. É uma burocracia, é uma burocraciazinha. Mas também serve pra ver quem é que tá metendo louco e quem é que não tá, né? Aquela coisa toda. Mas como irmã de um neurodivergente, eu digo, é exaustivo. Ninguém gosta de falar sobre como é exaustivo e suga energia. E ai da minha pele, melhor ficar na minha mesmo. Eu sinto coceira em tudo quanto é lugar do nada. Às vezes também pode ser, ou alergia, pode ser uma certa ansiedade, né? Tem gente que quando sente muita ansiedade, fica com coceira no corpo ou vontade de fazer necessidades. Até ficar bom, mas eu crio uma ilusão de que na minha cabeça não tá bom e que as pessoas vão achar estranho. E como isso tudo exige muito processamento sensorial do meu cérebro, eu fico cansada em questão de poucos minutos e eu sou obrigada a descansar, porque senão a narração do vídeo vai ficar parecendo como se eu estivesse morrendo. Sério, um short de 1 minuto eu costumo demorar uns 10 minutos pra gravar. E teve o ápice, que foi o meu vídeo de lebre coelho de 20 minutos, que eu tentei gravar em um único dia e eu demorei umas 8 horas. É claro que eu dei pausa
pausas pra comer e tal no meio, mas ainda assim foi muita coisa pra mim. Eu saí daquela gravação completamente esgotada e depressiva, porque eu tinha me esforçado demais em um único dia, e eu tava com a sensação de que eu não tinha narrado de um jeito normal o suficiente. E esse é um pensamento que eu tenho com muita frequência, o que acaba me deixando bem ansiosa. Daí, por causa da ansiedade, eu começo a sentir dificuldade pra respirar, e se eu não tô respirando direito, a minha fala fica ruim. Então tá aí mais um empecilho que pode acontecer comigo na hora de gravar vídeo. Sim, eu faço terapia pra tentar ajudar nesses problemas, mas eu tô há anos nessa mesma situação e não é muito fácil sair disso. E por fim, a gente tem a parte da edição que eu também sofria, porque eu me sentia constrangida de me ouvir tentando narrar de um jeito legal, e eu tenho um perfeccionismo do caramba de não deixar nenhum erro passar, o que adicionava desnecessariamente horas a mais no meu trabalho de editar. Mas graças a Deus hoje em dia eu consigo pagar editor e eu só edito os meus próprios vídeos vez ou outra. Salve galerinha do YouTube e unboxing do vídeo da Bia Chini. Então, é menos peso pra mim e eu consigo me dedicar mais na roteirização e narração. Outro problema grande que eu tenho é na questão de me enturmar com outros youtubers. Tá. Sobre a parte da edição de vídeo, aí cai na mesma coisa. Uma coisa que me irrita, eu fico genuinamente puto comigo mesmo, que é o seguinte. Quando eu tô editando vídeo, às vezes eu tô vendo assim, por exemplo, ah, tá, beleza, vamos ver aqui se essa parte aqui eu errei, ou se tem alguma coisa. Porque o que acontece? Eu gravo por blocos, tipo, bloco da introdução, bloco falando sobre tal coisa, bloco dando minha opinião e bloco de encerramento, falando de uma forma bem simples. Aí no bloco do meio eu tô acompanhando pra ver se eu errei, se eu gaguejei, enfim, se eu tive algum erro de dicção. Só que acontece o seguinte, às vezes eu passo pelo meu erro de 2 a 3 vezes, mas logo em seguida eu esqueço. Então, por exemplo, passo pelo erro, eu esqueci que tem um erro. Passo de novo, não prestei atenção. Passo de novo, terceira vez, não prestei atenção de novo. E aí isso acrescenta horas pra caralho na minha edição. E olha que a edição do meu vídeo é bem simples, tá? Tipo, tem um monte de coisa que eu já deixei tudo pré-definida pra facilitar minha vida, porque eu que edito meus vídeos. E ainda assim coloca tempo pra caralho, cara. Puta que pariu. Ai. Enfim, mas enfim, é uma coisa muito pequena, mas é algo que me irrita. Agora, sobre a parte de ter contato com outros criadores de conteúdo, eu acho que eu vou fazer um adendo, mas aí não tem nada a ver com TDAH. E, na verdade, isso acontece em todo o meu ciclo social. Eu tenho muita dificuldade pra iniciar e sustentar conversas. Se a gente não tem um assunto pré-definido, eu fico muito tensa. E nós, autistas, costumamos ter algo chamado ressaca social, porque socializar exige um esforço muito grande e, consequentemente, isso gera um cansaço extremo, então a gente acaba tendo que se isolar pra descansar. No meu caso, muitas vezes, eu me isolo por dias pra recarregar, entre aspas, a minha cabeça. O que pros meus amigos mais próximos, isso já é normal, porque eles... Pera, o quê? Eu não tenho laudo porque eu nunca fui em psi. Mas eu acho que eu não sou normal, porque pode ser que eu sou esquisita. Não, bom, eu recomendo que você vá. Só pela garantia. Precisa ter um vídeo do Subway Surfers com outro da Shopee, luz piscante. Não. Nossa, eu fico incomodado quando tem aqueles vídeos de Subway Surfers, o cara esmagando sabão. Nossa, eu fico incomodado. Não. Meu professor de música tem TDAH. Uma vez eu mandei mensagem pra ele numa sexta, pra ele me ajudar com uma música pra domingo. Ele me respondeu na segunda, achando que a música era pro próximo domingo. Isso aí acontece comigo também. Às vezes a pessoa manda mensagem pra algo para um dia, eu respondo em outro, que não tem nada a ver. Acontece. Tô de volta. Ei, Blue! entendem as minhas dificuldades, e eu tenho melhores amigos autistas que fazem o mesmo, então eu fico bem de boa. Só que eu sinto que isso acaba me tornando uma pessoa mais isolada no meio dos youtubers, porque por causa disso eu não mantenho muita interação com os outros. Olha, por um lado, é ruim, eu entendo que, tipo, você pode ficar até um pouco mais isolada, mas por um outro lado é bom. Porque, por exemplo, se você não tem muito contato com muitos criadores de conteúdo, a chance de te meterem numa treta é muito baixa. Porque, olha, vou ser bem sincero, o que acaba acontecendo de treta entre influenciador é algo, enfim...
Às vezes eu posso demorar dias pra responder mensagens, ou às vezes até semanas porque acaba acumulando muita mensagem e eu esqueço de responder. Se você é meu amigo e eu já fiz isso com você, me desculpa, pode me mandar outra mensagem na DM qualquer coisa, eu não me incomodo. E isso me dá um certo receio de me aproximar de pessoas novas, porque a maioria dos neurotípicos não entendem as dificuldades do autismo em detalhes. Então se eu não explicar, podem achar que eu ignoro as pessoas de propósito, que eu não mantenho conversas porque eu não me importo, mas não é isso. E ainda tem a chance de eu explicar e acharem que é frescura. Assim, vamos por parte. Vamos por parte aqui, rapidão. Sobre essa parte de demorar pra responder, demorar pra mandar mensagem, essas coisas. Primeiro, eu não sei quantos anos a Bia Chinin tem, né? Eu acho que ela deve ter uns 20 e pouco, por aí, né? E é vida adulta. Vida adulta as pessoas têm compromisso e a pessoa que não é neurotípica, ela já tem que saber que, tipo, peraí, a mina já é uma adulta, ela tem coisa pra fazer, ela trabalha, enfim, faz um monte de coisa. Ela não tem a obrigação de me responder em 5 minutos. Responde quando dá. Ponto. Começa por aí. Porque o que mais tem é gente sem noção, que manda mensagem e quer que responda em 5 minutos. E aí, agora sobre esse segundo caso, quando, por exemplo, quando a Bia Chinin ou qualquer outra pessoa que está no espectro autista explica a situação e a outra pessoa responde com frescura, manda pro caso do caralho. É simplesmente assim. Porque, pô, se a pessoa já não te respeita porque você falou da sua, da sua situação, então é ela que vai pra merda. Simples. Vídeo de cara cortando sabonete de uma mulher apertando slime. Não! Agora é definitivo pra perturbar a cabeça de todos. Ih, sei que é muito atrasado minha resposta, mas sim. Sinto tudo na minha roupa. É uma merda. Principalmente quando você tá suado. Tu sente a roupa grudando em você. Você sente cada tecido. E muitas vezes precisa experimentar um monte de roupa pra ver qual roupa menos incomoda. Caralho. Tem que falar assim como se fosse uma colherada de mingau morno. Tipo assim, no que você quer sair de casa pra ir no parque a sexta dia tal. Hora... Calma, também não é pra tanto. Bianca Havaianas, assim como qualquer streamer, tem vida social e seus próprios problemas, guys. Respeite se deseja ser respeitado. Sim. Porque muita gente ainda banaliza o autismo. Então, às vezes, eu tenho até vergonha de falar disso e eu prefiro ficar no meu canto. Não me levem a mal, eu gosto muito de conversar com as pessoas. É só que eu não consigo fazer isso com a frequência que eu gostaria. Então, se você é algum youtuber ou conhecido que queria manter contato comigo, de verdade, eu também acharia muito legal conversar com você. A minha única questão é que eu tenho várias dificuldades e isso é algo que eu sonho em um dia conseguir superar. Assim, não sei se ela vai acabar sabendo desse react, nem nada do tipo. Eu não teria problema nenhum em falar com a Bia Chinin, nem nada do tipo. Eu não teria problema nenhum. Porque, assim, eu super entenderia de não responder em 5 minutos, porque, bom, todo mundo tem uma vida, né? Fora da internet. Eu não respondo em 5 minutos. Mas no meu caso não é, novamente, por conta do autismo. Eu não sou autista. Né? Eu não tenho laudo nem nada do tipo. Tá, então, vamos já deixar isso bem claro. Mas é porque no meu caso, às vezes eu tô mentalmente esgotado também, porque, né, às vezes tem dia que eu preciso fazer o dobro do esforço pra entender coisas simples, porque tem dia que é foda, mas de resto, é vida adulta, mano. É isso, não tem segredo. Luquita Park, 4 horas, quer, meu Deus. Voltei, tava terminando de roubar o Bradesco do Firetroll. Ô, louco! Pelo menos um pouco. Bom, eu também pensei que seria interessante trazer aqui não só relatos meus, mas de outros youtubers que também têm autismo, TDAH ou os dois. E é por isso que eu entrei em contato com o DK, que por sinal postou um iceberg bem informativo e completo sobre o autismo, que olha só, eu participei. E o Melo Animations, um cara que eu conheço desde a época do meu canal de Gacha Life, e eu também dublei pra um vídeo recente dele, pra darem os seus depoimentos sobre qual é a maior dificuldade de ser um youtuber na visão deles. E aí, galera? Sim, eu tô dando uma invadida aqui no canal da Bia. E pra quem não sabe, que eu acho extremamente difícil, até porque um dos vídeos que tinha viralizado no meu canal foi justamente falando sobre o autismo. Mas pra quem ainda não sabe, eu sou autista de nível 1. E sinceramente, eu não tenho muitas dificuldades, até porque eu fui tratando isso ao longo do tempo. Um dos grandes problemas que eu tenho é justamente o hiperfoco. Ah, mas quem disse que hiperfoco é algo ruim? Bom, assim que supostamente ela pode ajudar, ela também pode atrapalhar. E o motivo de atrapalhar é justamente ficar muito focado. Porque pra produzir um vídeo, você tem que ter a ideia, gravar áudio e é claro que... Eu respondo em 5 minutos porque a notificação me incomoda muito. Eu fico... Eu falo assim, eu respondo quando dá.
Ou dependendo da pessoa, às vezes dependendo da pessoa, eu sou meio cuzão, falo assim, não vou responder agora não, foda-se. Mas assim, pra eu estar nesse nível com a pessoa tem que realmente me incomodar ou me deixar, sabe? Sabe aquela pessoa que drena energia? Aí eu fico tipo, eu quero não. Palhacinho, que legal, tá, mas cadê o Sonic? Sonic é meu amigo. Vocês querem o Sonic? Vocês querem o Sonic? Então tá. Aqui, pronto. Eu não tenho desenho com a boca fechada, então vai ser com a boquinha aberta mesmo. Ó, o Sonic aqui, ó. Pronto. O palhacinho, que você é meu bonitinho. Também não pode faltar o O nome do canal dele é DK. roteiro. E pra mim, e eu acho que todo mundo vai concordar com essa, a parte que eu não diria difícil, mas demorado, é a edição do vídeo. E é aí que nessa parte complica, porque eu simplesmente fico muito focado em edição, com o objetivo de terminar o vídeo o mais rápido possível. E é claro que eu não faço de qualquer jeito, mas o problema é que a maioria dos vídeos que eu produzia, eu editava de noite até a madrugada. Pra vocês terem uma ideia, no meu canal eu tinha feito um vídeo falando sobre o Hollow Knight Silksong, que no caso é a história completa do jogo. E quando eu finalmente tinha toda a matéria pra poder começar a editar esse vídeo, eu comecei a editar esse vídeo às 7 horas da noite e eu terminei a edição meio-dia. Ou seja, eu fiquei 15 horas direto focado editando esse vídeo. E eu só tinha conseguido dormir por 2 horas. Então o grande problema da questão foi esquecer tudo ao meu redor. Eu não tava sentindo fome, eu não tava sentindo sede, e depois que eu terminei de editar o vídeo, eu fiquei simplesmente com uma dor de cabeça. Não tão grave, mas era só uma dorzinha de leve. Então resumindo, provavelmente as pessoas neurotípicas, elas iriam trabalhar no vídeo em pouco em Para o quê? Eu queria que Mulheres Palhaços fosse uma raça real. Já é perfeito pro Luquito fazer episódio. Não. Eu quero Sonic Unleashed Remaster. Ou que Sonic 06 fique bom. E tirem aquela maldita cena do beijo, pelo amor dos deuses. pouco. Agora, se o hiperfoco ataca, isso pode acabar prejudicando a pessoa. Eu não tenho nenhum problema para poder produzir vídeos. O problema é colocar o vídeo como prioridade total, até mesmo acima da família. E é claro que tempo com a família é algo extremamente importante. É basicamente isso. E aí, meus manos, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Melo do canal Caramelo Animations e hoje a Bia, minha amiga de anos, me chamou aqui pra dar o meu humilde depoimento sobre como é ser um youtuber que tá dentro do espectro autista. Pra quem não sabia, tá aí meu chá revelação. Eu sou diagnosticado com tripla excepcionalidade, que é o autismo, o TDAH e AHST. Então, bora lá. Bom, o autismo me faz passar desafios em vários aspectos da minha vida e com o YouTube não seria diferente. Até porque pra você ter um canal no YouTube, você precisa fazer com que as pessoas entendam o que você tá querendo dizer, o que você tá querendo passar com o vídeo. E sinceramente, o erro das pessoas é acreditar que problemas de comunicação se resume a você ser verbal ou não verbal. Até porque muita gente chega e diz: nossa, mas eu nunca saberia que você é autista, porque você fala super bem, nem parece ter um problema de comunicação. Só que na verdade só 7% da nossa comunicação geral é feita por palavras. Linguagem corporal corresponde a 55% da nossa comunicação, tom de voz 38% e palavras em si só 7%. E é justamente nesses mais de 90% que eu tenho dificuldade. Falando sobre o YouTube em si, eu não mostro meu rosto quase nunca, porque eu não consigo ser muito expressivo na vida real, o que faz com que às vezes eu esteja tendo o melhor dia da minha vida, mas esteja sendo tão expressivo quanto o Omori. Eu até consigo sorrir, mas é porque na verdade eu aprendi com o tempo. Antes eu sorria de um jeito muito estranho, inclusive. Eu não consigo manter contato visual também, e é bem difícil pra mim ficar olhando pra câmera. Eu genuinamente tenho um certo medo de acabar parecendo meio um canivale, porque acredite se quiser, as pessoas que não são autistas normalmente veem autistas como um canivale, como se a gente fosse. Outra coisa também é que dependendo do meu hiperfoco, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada, o que me atrapalha e muito. Então se você não é autista ou não tem TDAH, para de falar hiperfoco, mano. Esse bagulho não é engraçadinho, esse bagulho atrapalha a vida da gente. E outra coisa é que também eu sou um pouco demais na minha, e não é na maldade. Eu até tenho um certo medo de acharem que eu me acho muito estrelinha, que eu sou arrogante, que eu não gosto de interagir ou conversar com outros criadores, mas é porque na verdade eu realmente tenho muita dificuldade pra interagir. Além de... Não, isso daí é completamente compreensível, pô. Isso daí é completamente compreensível. Porque, né? É que, enfim, é que pessoas que não tem nada vai simplesmente bater o olho e achar que é, sei lá, que é charme ou frescura, né? Dependendo do quão chucra a pessoa é. E vai achar que, nossa, olha que arrombado, não fala com ninguém, não fala isso, não fala com aquilo. Eu não sei se é porque... É que assim, eu vou entender porque, né, boa parte da minha comunidade também é neurodivergente, né, também tem pessoas
que estão no espectro autista da minha comunidade, então meio que pra mim é normal. Eu já entendo mais. Eu não entendo 100% autismo, porque eu acho que o único jeito de eu entender seria se eu tivesse. Eu não tenho, então não tem como eu realmente chegar e dizer, eu entendo. Não. Mas eu já não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Tipo, eu entendo, né? Se a pessoa quer ficar mais na dela, né? Ou se a pessoa não é tão expressiva assim, eu entendo. Calma, respire, eu entendo. Deixa eu ver o que mais. Eu quero que o remaster do Sonic 06 tenha uma versão onde a cena do beijo... Não! Não! Eu quero que as pessoas gostem, mas as pessoas gostam de Sonic Mania. É só baixar o mod do Sonic Mania Megamix, que é o melhor... onde é melhor que todos os jogos originais da Sonic Team. Caralho! Vocês sabem sorrir? Eu entendo Melo. Eu entendo Melo. Também não sou muito expressiva. Não, bom, não sei o que eu ia falar. Todo autista que eu conheço, eu entregaria alguma coisa que eles gostam de hiperfoco recente como forma de carinho. Isso é babaca da minha parte? Não. Porque se a pessoa... Porque assim, é que tem hiperfoco uma merda. Que, novamente, o hiperfoco... Quando você hiperfoca numa atividade, por exemplo, você não vai sossegar enquanto você não terminar aquela merda. Agora, quando você tem hiperfoco em alguma outra coisa, e hiperfoco, né? Tipo, ai, nossa, gente, só nos meus tempos livres aqui eu assisto alguma coisa. Eu vejo sobre essa franquia e tal. Não, hiperfoco é quando a pessoa não consegue ver outra coisa, não consegue, dependendo do nível, nem fazer outra coisa que ela tem que fazer, tipo, trabalhar. Hiperfoco não é algo da hora, gente. Não é algo da hora. Eu inventei uma palavra que a gente que tem hiperfoco usa, mas não excessivamente. Se chama foco. Galera confunde hiperfoco com hobby. Sim. Eu não incomodo tanto com esse bagulho de hiperfoco, mas eu entendo que tem um problema sério com isso. É que assim, é que hiperfoco é meio foda, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar as coisas sobre Sonic, né? Se deixar, eu fico falando direto. Sobre Sonic, sobre Bleach, enfim, eu fico falando direto. Mas, às vezes eu acabo pensando sobre as coisas que eu gosto em momentos que eu não deveria fazer isso, tipo trabalho. Isso não é legal, não é bacana, isso te atrapalha, isso te fode. E assim, no meu caso nem tanto, porque ainda assim eu consigo, sabe, dar uns estalos e me focar, mesmo eu me esforçando muito e me esgotando muito rápido. Agora tem gente que não, cara. Tem gente que realmente não consegue. Não consegue. É um bagulho foda. No mau sentido. Como eu não tô num grupo de amigos que vivia... Como eu tô num grupo de... Então eu podia falar. Como eu tô num grupo de amigos que vivia zoando um ao outro, então eu tô acostumado com isso. Eu sou detergente. Mas eu sempre tive amizades que se afastaram ou de pessoas que simplesmente não conversavam comigo ou porque só ficavam em assunto X. Pior que já me chamaram de arrogante porque eu não queria olhar nos olhos das pessoas e falar com elas. Literalmente, eu sou pitico e sou shy. Isso é toda tchaliquinha. Mas assim, acho que se a pessoa não achar graça é só ignorar, saca? Não quero ofender uma pessoa por causa de um presente, algo do tipo. Não vai ofender. Não vai ofender. O problema do hiperfoco não é esse. O problema do hiperfoco é quando você não consegue fazer o que você tem que fazer porque você não para de pensar na coisa que tu gosta, via de regra. Blue, acho que ele tá falando mais de gente que usa hiperfoco pra se referir a só hobby que alguém gosta. Tipo, a pessoa gosta muito de Soul Eater. Eu falei aqui porque tem uma boneca aqui no fundo. A pessoa gosta muito de Soul Eater, né? Consome tudo e tal, sabe tudo, todos os personagens. Só que essa pessoa, ela não é hiperfocada, ela não deixa de trabalhar pra consumir coisa de Soul Eater. Ela trabalha, tem uma vida normal, ela é completamente, enfim, não tem nenhum tipo de problema, né? E o que acaba acontecendo? No tempo livre dela, ela lê as coisinhas de Soul Eater. Então, né? No hobby, no tempo que ela, sabe, quando ela quer, ela para quando ela quer, e os caralho. Sei lá, as pessoas não neurodivergentes quer dizer que tem hiperfoco em algum nível de apropriação cultural? Não exatamente. Não, calma lá, neurodivergência não é cultura não, calma. Nada a ver com o assunto, mas eu quero contar um sonho que eu tive hoje. Conte! Sem shade, sem maldade. Eu juro. Pensamentos do Luquita enquanto fazendo planilha de empresa. E os peitão da Ruge, hein? Caralho.
que vocês estão falando? Autismo e TDAH. Não é nem piada, é realmente isso mesmo. Cringe. Não seja um detergente P ou um bolsonarista de bebe. Foda quando você tá estressado no trabalho e começa a dispersar. Sim. Não só no trabalho, quando você tá fazendo outra coisa também. Tipo, sei lá, cuidando da casa. Ai, vou comer, já volto. Não conheço Soul Eater. Eu tenho 1,60, eu sofro. Vivo aquele meme dos homens de 1,60 versus mulheres de 1,60. Aí tem que mandar tomar bem no olho do cu. Que isso? Vou beber aguinha. De muitas vezes não entender contextos sociais que todo mundo entende se não for falado diretamente pra mim. Eu também tenho um certo medo de ser inconveniente, sabe? Porque muitas vezes eu acabo me empolgando e falando demais ou até um pouco rápido demais. Às vezes, dependendo até do assunto, eu acabo acidentalmente interrompendo a pessoa, mas não é na maldade. Eu, inclusive, fico com muita vergonha quando isso acontece e peço muitas desculpas. Mas eu fico muito feliz quando outros Pera aí, deixa eu só terminar a linha de raciocínio dele. youtubers me chamam pra participar de algo ou pra bater um papo. Então, por favor, não tenham medo. Eu só sou um bicho das cavernas, mas eu não mordo. E bom, eu acho que é isso na maioria das vezes. Então, sobre a parte do Melo, Pera aí, deixa eu só voltar porque me esqueci quem falou. Porra. Inclusive, fico com muita vergonha. Ah, lembrei. O caso dele simplesmente se sentir mal e tal, né? Dele achar que, de certa forma, ele acaba incomodando. Uma coisa que eu acho um fenômeno, uma coisa curiosa, né? Que eu diria. Pessoas que normalmente elas se preocupam em pensar que estão, ah, nossa, eu tô incomodando de alguma forma, são pessoas que não incomodam. Via de regra, tá? Pelo menos as que eu tive interação não incomodavam. Agora, as pessoas que realmente, né, são estraga vibe, drenam energia, enfim, pessoas chatas, de forma geral, pessoas que realmente incomodam, tão nem aí. Tão nem aí. São inconvenientes, fazem o escarcel, fazem o caralho a 4, enfim, fazem um monte de coisa. E tá nem aí, tá cagando e andando. Eu sonhei que estava no pátio de uma igreja numa festinha junina. Eu estava de barraquinha vendendo pudim lá, certo? Dentro da igreja estava tudo culto, missa, sei lá. Daí o padre passou a oportunidade para a equipe de louvor cantar um hino. A equipe de louvor era um coral norueguês que cantou Ave Maria na língua deles. E tipo, parecia um coral de anjos tão bonito. Eu fiquei tipo, caralho, até cantar Ave Maria eles são melhores. Os cabas não são nem católicos. Caralho, você sonhou com norueguês. Luquita descobriu o jogo hoje, a gente mistura gameplay de Sonic Riders com estilo de Jet Set Radio. E melhor ainda, brasileiro, vai iniciar a campanha no Catarse. Qual é o nome do jogo? Luquita, para de descrever, eu tenho medo de incomodar os outros, até meus pais mesmo precisando falar algo importante. Desculpa. Quando isso acontece e peço muitas desculpas. Mas eu fico muito feliz quando outros youtubers me chamam pra participar de algo ou pra bater um papo. Então, por favor, não tenham medo. Eu só sou um bicho das cavernas, mas eu não mordo. E bom, eu acho que é isso na maioria das vezes. Muito obrigado, Bia, por ter me convidado pra participar do seu vídeo. E se inscrevam no canal dela, hein, rapaziada. Ok, eu só falei sobre coisas negativas nesse vídeo todo. Mas se pra produzir vídeo é um sacrifício tão grande assim, por que eu só não desisto e vou pra alguma outra carreira? Ficar justo na área de comunicação social é uma coisa bem irônica, principalmente pra um autista estar. Eu lembro até de quando eu fui pra minha primeira sessão com a minha psiquiatra atual, e eu falei pra ela que eu ia fazer um curso de publicidade e propaganda, e a primeira reação dela foi dizer nossa, não querendo te desmotivar, mas saiba que você vai sofrer. E infelizmente ela tava certa. Só que mesmo eu tendo essas dificuldades, eu continuo porque acima de tudo, a minha maior alegria, a minha maior motivação é ver várias pessoas reunidas pra comentar sobre um assunto específico que eu trouxe e que eu gosto. Tipo, é muito legal poder dar visibilidade pra coisas legais, engraçadas, ou às vezes até coisas ruins, mas que é importante divulgar pra denunciar, e receber vários comentários de pessoas apreciando o meu conteúdo ou até falando que são meus fãs e se inspiram em mim. E também foi graças a esse trabalho que eu conheci pessoas incríveis desse meio que eu mantenho contato, e disso surgem algumas conversas e colaborações muito iradas. Em especial, eu quero destacar a BGS do ano passado. Cara, de verdade, aqueles 4 dias foram um dos melhores dias de toda a minha vida. Eu conheci pela primeira vez vários amigos virtuais meus pessoalmente, eu andei com pessoas muito queridas que me trataram muito bem, vi e conheci youtubers que eu achava bem legais, foi muito divertido, recompensador, e
apesar de que todo dia eu voltava pro hotel morta socialmente, e eu voltei de São Paulo com um resfriado que durou semanas, eu pelo menos fui uma pessoa morta feliz. E eu espero que vocês tenham gostado! Já faz um tempo que eu queria fazer um outro vídeo sobre autismo, porque sinceramente, o meu último vídeo sobre esse tópico é o meu favorito do canal. Nossa, inclusive o react... Eu acho engraçado que o vídeo dela, falando sobre esse caso, tinha 20 minutos. O nosso react levou 1h20. Puta merda. Caramba. Foi 1 hora? Acho que foi por aí. Eu não lembro. Eu lembro que foi muito tempo que eu fiquei falando. Ninguém vai te desculpar, Luquita. Atenção, eu dei uma mini luquitada. Eu tava colocando mais um pouquinho de comida e tava colocando no prato. E eu voltei aqui pro quarto, meu prato tava aqui ainda. Alegria! Eu também sou um bicho que mora nas cavernas da Nova Zelândia, onde é mais profundo que um túmulo. Ai, meu Deus, é o bicho das cavernas. Sou a mera publicitária, é bom você saber que Relações Públicas é o melhor curso da área de comunicação. Uahahaha. Foi 1 hora, Luquitinha. Sim. Eu nem lembro o que eu falei naquele vídeo, mas eu falei. Verdade, eu fiquei muito emocionada com as milhares de pessoas comentando sobre as próprias experiências, simpatizando e entendendo as nossas dificuldades. Eu achei isso uma coisa muito bonita, ainda mais num vídeo sobre um caso tão triste que acabou tendo um final feliz. E nada melhor do que aproveitar pra desabafar sobre as minhas próprias experiências, né? Talvez esse vídeo sirva pra explicar o porquê da minha frequência não ser tão grande quanto eu queria, porque realmente criar conteúdo na minha pele não é nada fácil, e talvez alguém possa se identificar com isso. Quem sabe, né? Enfim, muito obrigada aos membros. Bom vídeo dela, então acho que deu pra gente conversar sobre bastante coisinha, né? Deu... Deixa eu ver. Pô, quase... Enfim, 40 minutos de conversinha. Pô, tá bom demais, conversamos bastante. Vocês ajudam. Falamos bastante coisa também, né? Então, mais do que você se lembra, Luquita? Acho que meu grande momento de luquitagem foi encher a bandeja de gelo, deixar o celular dentro do freezer e não conseguir achar depois. Oxi, por que virou o termo luquitagem? Oxi, eu não fiz nada. Que eu te chamei de velho. Porra, Lúcio.